Sucesso com o padrão de qualidade 104,9. Redação 104, pautando a notícia com você. Muito bem, agora são 11 horas e mais 2 minutos. Está começando mais uma edição do Redação 104, pautando a notícia com você neste sábado, dia 27 de março de 2021, na sua FM Fraternidade, o nosso programa entrando no ar para debater com você uma série de informações, trazendo as notícias aqui e discutindo, fazendo com que você também faça parte da nossa bancada, dando a sua opinião também sobre os assuntos que nós iremos discutir hoje aqui no nosso programa. Bom dia, Bosco Rodrigues. Bom dia, Léo Silva. Bom dia, companheiro Washington. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Vaguinho, que está lá no estúdio. Depois é o que você falou, estamos transmitindo, nós estamos online hoje. E você também pode acompanhar pelo Face. Hoje você não vai nos ver, mas vai nos ouvir pelo Face. Valeu! Muito bem, bom dia também, já está conosco o Washington Salles. Olá, Washington. Bom dia a todos os ouvintes da FM Fraternidade Especial que nos escuta aí através do programa Redação 104. Um abraço fraterno, tamo junto. Também acaba de chegar conosco aqui Roberto Alencar. Olá, doutor Roberto, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Léo Silva, bom dia, colegas aí de bancada, né? Bom dia a todos os ouvintes da 104,9, mais uma vez um prazer estarmos aqui nesta manhã de sábado. E também conosco já mais um programa, Aleph Matheus. Olá, Aleph, bom dia. Bom dia, Léo, bom dia aos nossos companheiros de bancada, bom dia a todos os ouvintes da 104,9, mais um final de semana aqui no Redação 104. É isso, participe, 99990-4646, o nosso WhatsApp. Você quer dar opinião aí sobre os assuntos que nós iremos conversar? É só mandar sua mensagem pra gente, que a gente repassa aqui para vocês, todos que estão nos acompanhando. Você pode mandar mensagem só para dizer que está nos ouvindo aí. Então vamos começando o nosso programa Detalhando a Notícia. Detalhando a notícia. Detalhando a notícia. Vamos começar falando sobre essa situação de pandemia que o nosso país vivencia e num momento crítico, né? Um pico aí da doença terrível. O Brasil bateu o seu novo recorde de mortes registradas em 24 horas, com 3.650. Esse total supera a maior marca anterior de 3.250 óbitos na terça-feira, dia 23. É mais de 50% acima da média móvel da última semana epidemiológica, correspondente aí de 14 a 20 de março, que ficou com 2.236 óbitos. Então, em um único dia, o Brasil chegou aí à marca de 3.650. Esse descontrole aí, né, de gestão na questão da pandemia no país é o responsável direto aí por esses números, ou podemos dizer que é o maior responsável? Né? Claro que temos uma série de fatores que levou o nosso país a chegar a esta marca, né? A estes números aí, todos os dias nós batemos recordes, mas o fator preponderante ali foi a má gestão, né? A falta da ação efetiva do governo em consonância com os estados. Qual a opinião de vocês? Vamos começando o nosso debate. Vou falar então, já que ninguém vai se pronunciar. Com certeza, Léo, eu acho que o Brasil ele sofre com isso, né? Nós somos um país que infelizmente nós temos um presidente que negaciona a doença, né? Ele costuma desvalorizou muito a doença durante quase um ano. Um ano depois, né, do começo da pandemia, ele vem montar uma comissão de crise, coisa que ele já deveria ter feito lá no começo da pandemia, né? Ele deveria ter entrado nesse consenso, ter colocado realmente pessoas especialistas e técnicos no assunto para tomar de conta, e ele se ausentar e fazer realmente aquele papel diplomático, que é a questão que um presidente da República deve fazer, e infelizmente ele não fez isso. Temos exemplos no mundo inteiro, né? Como por exemplo a Nova Zelândia, que teve realmente um cuidado com a pandemia, se importou em comprar as vacinas
o mais rápido possível, e hoje a Nova Zelândia ela já abre para aglomerações, né? Já estão acontecendo eventos lá, então a gente, enquanto brasileiros, sofremos muito com isso, né? Temos que lutar bastante, pedir realmente que os governadores, e torcer para que os governadores agora, com essa nova opção de compra, né, dos governadores e dos municípios, dos prefeitos, eles possam entrar em consenso e comprar o mais rápido possível vacinas para que a população possa se vacinar e a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível, porque quem vai continuar se prejudicando, infelizmente, é o pequeno empreendedor, né? É aquele cara que vende, tem seu carrinho de bombons, que vende na rua, que tem a venda pipoca, enfim, quem continua se prejudicando, infelizmente, é a população mais baixa pelo descaso político do nosso país. E aí, Bosco, Washington, Roberto, essa situação de pandemia que nosso país vivencia, 3.650 mortes em um único dia, uma situação alarmante que pode se complicar nos próximos dias, né? A vacinação no país é extremamente lenta, né? Temos a vacinação aí, mas que não está chegando da forma como deveria, tudo uma complicação. Como é que vocês avaliam toda essa crise? Vamos lá, realmente, assim, a minha opinião é conjunto de fatores, né? Assim, na minha concepção, né, quando eu avalio, realmente é uma tragédia anunciada, né? Eu que faço parte da saúde, nós avisamos isso, né? Nós, assim, a saúde avisou, o comitê científico, os profissionais, os estudiosos, desde o ano passado, que isso era avisado, né? Então, assim, uma tragédia anunciada. Infelizmente, não deram muito ouvidos para o que a gente vinha falando, o que a gente fala até hoje, né? A gente, às vezes, recebe críticas porque de tanto tentar mostrar às pessoas a realidade, né? Nós tivemos a infelicidade, né, de ter uma pandemia, eu sempre digo isso, junto com o ex-presidente, né? Então, isso aí aumentou consideravelmente o número de óbitos, de mortes. Então, a ingerência, a falta realmente, de condução do nosso presidente tem matado muita gente. Então, realmente, ele é responsável por muito do que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, né, nós estamos uma crise dessa há um ano, nós já tivemos 4 pessoas passando pela pasta do Ministério da Saúde. Quer dizer, isso é vergonhoso, né? Isso é sinal realmente de ingerência, né? Desde o início, nosso presidente sempre apostou que chamar de gripezinha, de mimimi, deixa de besteira, e vamos para a rua, quem morrer, morreu, né? Porque acho que nem ele acreditava que ia chegar a esse ponto. Sei que agora ele já está mudando o discurso. Então, assim, não investiu realmente o que era necessário, não fez realmente, né? Nós tivemos uma campanha para evitar isso que está acontecendo, né? Como eu sempre digo, até hoje, o que foi provado, o que temos, que funciona, né? Uso de máscara, distanciamento social, né? Isolamento em alguns momentos, né? E os cuidados de higiene. Isso mais de um ano de pandemia, né? E até hoje é isso que funciona. E ficamos rezando por uma vacina. A vacina seria realmente o que viria para realmente nos livrar disso, né? Desse caos. E a vacina, graças a Deus, chegou, né? E realmente está começando a resolver, só que chegou tarde para o Brasil, né? Por culpa também do nosso presidente, né? Que vocês veem matérias, quem vê vídeos gravados antigos, ele criticava a Coronavac, ninguém sabe nem se presta essa vacina, ninguém está querendo comprá-la, são né, frases dele, né? Ninguém quer essa vacina do Butantan, ninguém quer. Uma briga política com o Estado de São Paulo, e aí ele botou a vida dos brasileiros em jogo por isso, né? Então, até hoje ele acredita em coisas que não funcionam,
acredita em tratamento precoce, em cloroquina, continua acreditando nessas coisas, já está mais do que provado que não funciona, e realmente ele está realmente piorando a situação. Não é só o presidente, né? Nós temos também culpa realmente a esse dos governadores, culpa muitas vezes também do poder público, né? Nós temos culpa também da população, né? E aí também o povo, na minha opinião, né, as pessoas entram com uma grande parcela de culpa nisso, porque as pessoas não conseguem fazer o que é necessário, né? Não conseguem realmente se sacrificar o período para que as coisas melhorem. A gente vê esses vários exemplos, né? O presidente Bolsonaro, ele, assim, se vocês forem ver, ele relata os defensores, ele mandou muito dinheiro para os estados, né? Então, realmente, ele se preocupou com isso. Ele mandou dinheiro, se soltou dinheiro, porque ele só se preocupou em economia, ele sempre quis salvar a economia. Então, para ele, o importante era a economia. Vidas não importavam, né? E aí, eu sempre... a frase que eu digo, né? Que ou você salva a economia ou você salva vidas, né? Tem muita gente ainda querendo salvar a economia, né? E aí estamos perdendo muitas vidas. Então, infelizmente, a situação é essa. E uma coisa que poderia ter sido controlada em um mês, né? Nós vamos passar 6 meses ou mais. Nós estamos aí há um ano. O Brasil nunca conseguiu fazer distanciamento social. O Brasil nunca conseguiu ter as pessoas usarem máscara de forma correta. O Brasil nunca conseguiu realmente ter isso, né? Não tivemos exemplo a nível nacional e aí realmente, infelizmente, é isso que está acontecendo. O presidente mandou dinheiro para os municípios, para os governos, mandou sim, isso é verdade, né? Aí, infelizmente, muitos foram mal utilizados, né? E aí, nós temos exemplos aqui do Marizal, veio muito dinheiro, mais de 1 milhão até o ano passado. Infelizmente, foi mal gasto esse dinheiro e não foi feito um investimento para se evitar o que nós estamos vivendo hoje, vamos dizer assim, né? Esse exemplo do Marizal leva para várias outras cidades, municípios e estados que receberam muito dinheiro e não souberam investir, né? Então, isso realmente reflete também nessa situação que nós estamos vivendo hoje, uma situação difícil. E aí as vacinas não chegaram a tempo, que poderia nos salvar, né? E nós estamos aí com a vacinação muito lenta, e agora o risco bem maior, né? Não temos vaga e as pessoas estão, o número de óbitos a cada dia batendo recorde, porque muita gente está morrendo porque não está tendo oportunidade de se tratar, de se cuidar. Morre em casa, morre numa fila numa ambulância, né? Morre nos corredores dos hospitais. Muitos desses óbitos, meus colegas e caros ouvintes, estão acontecendo por isso. 3.600 óbitos no dia. Isso é absurdo, mas é porque nosso sistema de saúde colapsou, certo? Nós chegamos no momento que nós da saúde falávamos e gritávamos e dizíamos: vamos fazer, vamos cumprir, ter que fechar o que não é essencial, temos que ser mais rígidos, as pessoas têm que fazer a sua parte para não chegar a esse ponto. E aí nós não fomos ouvidos, infelizmente chegamos a esse ponto. Nós temos a situação que hoje aqui nós temos, o Marizal não tem mais fornecedor de oxigênio, já disse que não tem mais, né? Então a gente pode pegar na situação do Rio Grande do Norte e Manaus. Então, tudo isso é reflexo de um trabalho que não foi feito, né? Não vem sendo feito da forma correta. Então, o vírus, ou você não tem tratamento, né? Ou você previne, ou você evita, ou então você paga para ver e vai pagar um preço alto pelas consequências. É isso que nós estamos vivendo. Infelizmente, a perspectiva é que a gente vai viver ainda alguns dias dessa forma. Dias tristes, infelizmente. Então, essa é a minha opinião. É verdade, rapaz. É um dilema que nós estamos vivendo há mais de um ano e a solução, até agora vista, nós sabemos, é só a vacina, né? E a vacina ainda está muito longe, mas eu acredito aí com esse novo ministro, eu pelo menos escutando algumas falas do novo ministro, a gente vê que já tem uma linguagem um pouco diferente,
uma expansão no número de vacinas para o nosso país, da forma que ele está repassando, que 1 milhão de vacinas diária, e esse cronograma seguir mesmo de uma forma rápida e eficaz, eu tenho certeza absoluta que no final de abril, para o início de maio, estaríamos todos vacinados. Nós vemos a nível do Marizal, nós temos já praticamente 10% da população vacinada. Ainda é um número baixo, mas é um número significativo. Nós temos aqui ver e buscar se unir pelo Pacto pela Vida. A única falha governamental em todas as esferas, e a gente percebe isso claramente no cotidiano, nas conversas e nos bate-papos, alguns não têm uma estrutura financeira que segura por muito tempo para a manutenção do seu dia a dia na pandemia. Nós sabemos pelos ambulantes, nós vemos pelos autônomos, por todos aqueles que não têm uma renda fixa, que não têm um salário fixo, que não está ali conseguindo passar nesse momento. A única falha aí que nós estamos vendo nesse momento, e que já aconteceu lá atrás, que não era nem para ter saído, é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ajudou e segurou a economia muito tempo, mas não só também o auxílio ao pequeno, mas também o auxílio às micros, aos empreendedores individuais que precisam de uma linha de crédito para sobreviver diante da pandemia. Eu acho que os governos estão falhando nesse sentido, que não há como você, e a gente sabe que eu particularmente sempre uso essa frase: eu prefiro morar debaixo da ponte que morar no cemitério. Mas a gente sabe que muitas vezes, na angústia, na ansiedade, num momento difícil da sua vida, você vê seus filhos ali sem ter o que comer, você olha para cima, olha para baixo e não vê uma saída, você muitas vezes arrisca a sua vida em prol do seu sustento. E aí se chama aquela velha história do amor à sua família, que muitas vezes fala mais alto, mas a gente sabe que é um meio perigoso e que pode, muitas vezes, você perder não só a sua vida, mas a vida de todos os seus familiares. Então, acho que o momento, como bem disse o ministro, é de união, é das forças se unirem na busca de uma solução para que a gente possa imunizar todas as pessoas do nosso país, do nosso município. E tem outro fator primordial ainda, que a gente vive, além da questão econômica, da questão social, nós vivemos também a questão psicológica, que é uma coisa que afeta milhões de brasileiros, que afeta milhões de pessoas, e eu me encaixo num deles. Eu tenho um problema de ansiedade grande, graças a Deus faço um tratamento que está me segurando a conviver com essa pandemia e com esses momentos, mas muitas vezes ainda, em certo momento, abala, e eu sei que não é só a mim, mas muitas pessoas que têm essas problemáticas. Então, é todo um contexto financeiro, vida, psicológico, econômico, e a gente precisa não só da parte dos governantes, mas da parte de todos. Nós vimos aí, pela emissão de um decreto municipal, onde restringiu mais ainda, mas a gente vê ainda que as pessoas ainda, de certa forma, ficam ali querendo driblar. Não, eu não vou beber em casa, vou fazer turminha. É a vida das pessoas que está em jogo. Quando é algo que você só ali vai prejudicar mas o problema é que prejudica muitos. E às vezes a gente vê um pouco também, às vezes, não está mais sendo nos idosos, está sendo sim, porque os idosos estão sendo imunizados. Muitos idosos já estão sendo imunizados. Então, a cada momento que se imuniza o da frente, o de trás cai. Então, é importante que cada um tenha essa consciência, é importante que a gente se una pelo Pacto pela Vida, para que a gente possa juntos passar por essa pandemia, passar por esse momento difícil que enfrenta não só nosso município, mas nosso país
do nosso estado. Pois é, e aí nós temos o anúncio, né, pelo Butantan, que vai desenvolver a primeira vacina nacional contra a Covid. E aí, em seguida, o ministro Marcos Pontes, né, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, anuncia aí que os pesquisadores financiados aí com recursos do governo federal também entraram com um pedido na Anvisa para a realização de testes de uma outra vacina contra a Covid, a Versamune, né? Então, tem também essa briga política, né? Porque você vê aí que lá do Butantan é através do governo do estado de São Paulo, do Dória, né? E aí nós temos Bolsonaro, que tinha um discurso e de repente já mudou completamente esse discurso, né, Bolso? Isso, Léo. Antes de entrar nessa questão aí nacional, vamos passar a informação do municipal, depois eu volto para o nacional, também municipal, que é importante. Ontem saiu o último boletim, né, com o seguinte: a situação de Marizal, atualmente, com a data de ontem. Casos suspeitos, 34, já confirmados, 1.192, recuperados, 1.152, está em tratamento, em isolamento em casa, 22, e tem 2 hospitalizados, óbitos com 16. Isso aqui foi de ontem. Mas eu me baseando aqui do dia 24, o penúltimo, então nós tínhamos 48 pessoas suspeitas e tinha 20 em isolamento. Então, assim, o Marizal diminuiu o suspeitos, mas aumentou o de isolamento, ou seja, muitos suspeitos foi confirmado o que estava doente. E o Washington falou uma coisa aí em relação às vacinas. Oi. Me permita só fazer um comentário em cima do boletim de Marizal. A questão de você ver assim, a gente vê o aumento do boletim do tratamento, mas é porque as pessoas estão recebendo alta. Todo boletim está tendo muita gente recebendo alta. E às vezes se dá uma falsa impressão de que a gente tem poucos casos, certo? Mas eu vou dizer para vocês, o boletim no início da semana, de 2 dias, foram 16 casos no boletim. E ontem, 13. Isso. Nós estamos tendo muitos casos, realmente. A questão que vai... Porque quando recebe 16 casos confirmados, mas aí 8 já dos que estavam, 10 recebem alta. Mas o importante é ver o número de casos suspeitos e casos confirmados. Então, os boletins aqui, 2 em 2 dias, estão dando uma média acima de 10, 16 e 13, número de casos confirmados. Essa é uma tendência ruim e preocupante. Estamos tendo muitos casos confirmados para o Marizal, já. Pronto, você falando nisso, no dia 24 também foram 16 casos suspeitos. Até eu estava comentando com o Washington antes de a gente começar o programa, porque o boletim de Marizal não sai diariamente. Normalmente faz 3 dias, 4 dias, de um para o outro, 2 dias. Então o ideal seria fosse diariamente, que a gente teria um acompanhamento mais real. Então pronto, hoje tem tantos casos suspeitos e tantos confirmados. Amanhã, então todo dia seria mais fácil. Mas realmente você falou, isso faz sentido. Só que eu estou mostrando aqui o resultado, assim, como é que está a situação. Pois é, assim... Deixa eu só fala, Roberto. Eles estão já assim, porque são de 2 dias, certo? Você pega os testes de 2 dias, aí publica o boletim. Os boletins são de 2 dias de testes, né? É por isso que vai junto os 2 dias e outro ponto importante para ressaltar, que no dia 1º de março, início do mês, nós estávamos com um caso apenas, certo? Um caso de 1º de março. Hoje são 27, estamos com 24 casos. Isso. E falando em termos de vacinas, realmente, aqui saiu um boletim sobre as vacinas, né, que é o vacinômetro de Marizal. Isso aqui foi do dia 26. No caso seguinte, já foram vacinados em Marizal 211 profissionais e trabalhadores da saúde, 319 idosos a partir de 80 anos e 226 idosos entre 75 e 79 anos
e 209 idosos entre 70 e 74 anos. Isso aqui é o boletim do dia 26. Então, realmente, e aproveitando, já que estou falando isso aqui também, tem um comunicado aqui, estou olhando aqui pelo Instagram, das redes sociais, né? Que a Secretaria de Saúde informa ainda que é necessário a realização do cadastro no RN Mais Vacina. E você vai lá no rnmaisvacina.lais.ufrn.br, que eles estão usando esse aplicativo para poder ter noção das pessoas que estão cadastradas, e eles ligam, mandam, né, ligam para as pessoas para se preparar dentro da data para ser vacinado. Então é importante também você participar desse cadastro, que aí ajuda, né, Roberto, você que faz parte aí da saúde, ajuda a equipe a encontrar as pessoas, né? É verdade, com certeza. Não é aquela história de pessoas, só se vacina quem tiver cadastrado, não. É assim, a vacina vai vir para todos, mas a gente dá prioridade às pessoas cadastradas, porque esses números são os números que vão para o Estado e vão ser notificados até nacionalmente. Então, é importante que esteja todo mundo cadastrado, porque essas informações, quem vacina, pega as informações da pessoa, né, da pessoa vacinada, e coloca dentro desse sistema. Então, assim, a gente sempre orienta para se cadastrar, pessoas idosas, pede algum familiar, pede alguém, é bem simples, né? Se a pessoa tiver alguma dificuldade, chama alguém da saúde, pode entrar em contato com a equipe da saúde, o agente de saúde, o enfermeiro, né? Vai na unidade de saúde e realmente vai ter esse apoio, vai ter essa ajuda para que se cadastre. O importante é que todo mundo esteja cadastrado e através do cadastro é que a gente realmente está fazendo a busca para vacinar. Inclusive, também nesse site você pode acompanhar como está sendo a vacinação no município também, né? Tem informação também lá nesse site, que é o RN Mais Saúde. Então as pessoas acompanhar, né? RN Mais Vacina. Mais vacina não, RN mais vacina. É porque vacina é saúde, então por isso que eu estou misturando. Sim, mas RN Mais Vacina. Então, realmente fica só a questão de dar uma ajuda aí, auxiliando as pessoas também a fazer isso, tanto para se cadastrar como também para acompanhar. E como vocês falaram aí, vocês falaram tudo em relação ao primeiro assunto, né, sobre o Covid do Brasil. Infelizmente é isso. Se a gente for analisar, a culpa termina sendo de todos. Mas aí vem aquele negócio. Quando você está no navio, toda a responsabilidade está em cima do comandante. É o comandante que determina como o navio vai, como você vai funcionar. Se o navio tem um comandante que não sabe o que faz, ele vai ficar à deriva, não vai chegar a lugar nenhum. É o caso do Brasil. Pessoas que são, digamos assim, defensores e admiradores do presidente, às vezes questiona quando a gente critica, mas é porque ele é o comandante hoje. Mesmo que o Brasil, eu sempre digo que o Brasil é um país de parlamentarismo disfarçado de presidencialismo, mas de qualquer maneira é o comandante, é o presidente. Ele tem que também negociar com o legislativo, com o judiciário e com todos, porque nós estamos vivendo uma pandemia de saúde e uma pandemia política também, viu? Está uma bagunça a política brasileira. Hoje ninguém sabe mais quem manda, não. O legislativo determina uma coisa, o judiciário derruba, o presidente diz uma coisa, o parlamentar derruba, o presidente está brigando com os governadores, que não era para estar brigando, era para estar negociando. Ou seja, estão num palanque como se a eleição estivesse acontecendo. Então, infelizmente, essa é a verdade. Também, aí ele diz uma coisa e depois faz na ação, é totalmente diferente do que ele fala. Então, é aquela coisa que ele manda dinheiro para os governadores, para os municípios, e depois diz que cada um se vire. Então, é um caso sério. Realmente está uma bagunça, infelizmente, o nosso país, mas com a ajuda de Deus, se Deus quiser,
e a gente, algumas pessoas com consciência de se resguardando, de tendo cuidado, nós vamos sair dessa, estamos começando a vacinar, vai chegar um momento que vai amenizar a situação. Essa é a realidade. E sem contar também que tem também governadores e prefeitos que aproveitam esse dinheiro que não precisa prestar conta para, como diz, empregar em outra coisa, né? Essa realidade a gente vê aí no Brasil todo, denúncias de prefeitos, denúncias de governadores, de pessoal, ou seja, quem tem acesso ao dinheiro tem denúncia e pessoas que estão fazendo a coisa na contramão, infelizmente. Aí Léo me fez uma pergunta em relação à vacina, né? Se o Brasil tem condições sim de desenvolver uma vacina, e claro, desenvolver uma vacina, porque na realidade, aí eu não estou falando como leigo, só ouvindo, falando pelo que eu já escutei, alguns profissionais da saúde, inclusive o próprio Roberto, onde a gente conversando, é o seguinte: a pandemia vai acabar. O quê? Porque é a pandemia. Pandemia é uma doença generalizada no mundo todo, então chama-se de pandemia. Mas a doença não vai se acabar, mesmo a vacina, vai diminuir. Não vai ter esse excesso de óbitos, a quantidade de óbitos, essas quantidades de doenças, mas vai continuar aparecendo a pessoa aqui e acolá com vírus e com a vacina vai amenizar a situação. Então, sempre que dê certo. Muito bem. Agora aí, Léo Silva. Ok, então. Vamos seguindo com o nosso Redação, detalhando a notícia com você que sintoniza. Detalhando a notícia. Detalhando a notícia. 4,9. Esta semana, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu reconhecer a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condução do processo envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Com a medida, a condenação do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá será anulada. No dia 8 de março, uma decisão individual do ministro Edson Fachin também anulou a condenação, mas não havia reconhecido a suspeição de Moro. Então, essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, que favorece muito o Luiz Inácio Lula da Silva e continua esse processo aí de desconstrução, né, de desmembramento mesmo da Operação Lava Jato e tudo que ela conquistou aí para o país em avanço no combate à corrupção que está sendo desfeito aí pelo próprio Jair Bolsonaro, que prometeu se posicionar sempre a favor, né, e fortalecer a Lava Jato, junto aí com a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que tem desmantelado completamente a Lava Jato e todos os avanços que ela conseguiu. Bosco, vamos agora fazer o contrário aí, começando por você. Moro, parcial ou imparcial? Rapaz, é o seguinte, bicho. Até eu comentei isso com alguém. Se o Moro, como muita gente diz que ele tramou tudo isso, o cara é um gênio, bicho. Você, de repente, ele montou uma equipe de investigadores na Polícia Federal, montou uma equipe de procuradores, mesmo juízes de outras instâncias, porque esse processo passou. Primeiro foi investigado pela Polícia Federal, passado para a Procuradoria, depois que chegou para ele para julgar. E ele julgou e aí foi para outra instância, foi julgado e foi, como se diz, na época foi tudo ok, inclusive até a própria ministra, né, agora, esqueci o nome dela, Carmelúcia, que no passado 2 anos, foi 3 anos atrás, ela aceitou e concordou, aprovou o julgamento e agora desaprovou. Então é complicado. Na verdade é o seguinte, eu estou analisando e na próxima eleição, se Fernandinho Beiramar for candidato, eu voto nele porque é o único que é sincero. Ou seja, não tem aquela coisa... infelizmente está numa situação, Léo, que você veja que o presidente atual, quando ele na campanha, que ele seria o salvador da pátria, o homem honesto, quando chegou lá descobriram que a família toda corrompida. Então aquela coisa que ele ia defender o Lava Jato começou a neutralizar para evitar que os filhinhos sejam presos, né? Aí aquela coisa, confiar em quem? Então vamos confiar em quem já como está dizendo o que é. Então, meu candidato é Fernandinho Beiramar.
Infelizmente, é uma vergonha, não resta a menor dúvida. Existe, que não era para existir, mas a gente vê que lá em cima, em Brasília, no STF, existe a política e pega pesado. Então, acho que tudo isso que foi feito, milhões de reais que foram recuperados, então tudo isso agora vai voltar a ser devolvido para essas pessoas que, segundo ainda não é o STF, mas um ministro do STF, né? O Supremo vai julgar esse caso de Fachin agora em abril, acho que é dia 4 de abril, eu vi isso hoje, mas não lembro da data, eu esqueço. Então vai decidir, vai julgar se vai prevalecer essa decisão dele ou se vão derrubar. Então, porque eu acho que tudo que foi feito foi por água abaixo, se continuar desse jeito. Infelizmente, a gente tem que ter consciência, que até porque essas pessoas que fizeram as denúncias, que denunciaram o esquema, foram pessoas que foram coagidas? Não. Eles sabem o que realmente aconteceu. Não existe ninguém inocente nessa jogada. Se o Moro ele agiu rapidamente, então, de repente, porque, sei lá, ele estava com medo, né? De que o homem é diferente, não era como se diz, um réu comum. E aquela coisa, o brasileiro é interessante. O brasileiro critica a justiça porque é morosa. Quando a justiça age, passa a ser rápido, todo mundo condena porque não era para ter feito aquilo. Então, o julgamento do seu fulano foi 10 anos, todo mundo tem que ser 10, 15 anos. Aí fica aquela coisa, os próprios juristas ficam criticando. É uma vergonha. É questionável o fato do STF colocar isso aí, né? E a própria mídia também entrou nessa também, de colocar que, como o Moro foi parcial, né? Tudo não valeu. Tá? Os processos, as provas, as investigações, é como se tudo ali fosse equivocado. É claro que, diante da luz da própria justiça, da legislação brasileira, sim, né? Mas se você não age como o Sérgio Moro agiu, eu penso dessa forma, não teria como deter tantos corruptos aí que foram detidos pela Lava Jato, né? São pessoas poderosas, são políticos poderosos de grande influência. Né? Se você não anda ali um pouquinho fora da margem do que é permitido, ele talvez não tivesse conseguido tantos avanços aí no combate à corrupção no país. Mas o fato é que os crimes foram cometidos, né? O fato dele ser julgado parcial não quer dizer que nada foi cometido. Foi cometido, sim. E a opinião do você, Aleph, o que é que você acha? Léo, Bosco tem muita razão nas palavras dele, né? É impressionante como no Brasil, né, um juiz que é concursado, ele se torna imparcial, e um ministro do STF que é indicado pelo réu, né, pelo pelo suspeito, ele é um suspeito, é um réu, aliás, né, que o processo vai se dar por outra instância, ele é inocentado. Então, assim, o Brasil ele se torna realmente um país onde a desconfiança jurídica ela reina. E isso prejudica muito a gente. É bom a gente citar que os próprios advogados do ex-presidente, eles não condenam a condenação, eles não condenam o rito do que tomou ali, né? Eles não condenam a condenação. Ou seja, eles não condenam o que aconteceu dentro do processo. Eles julgam que a decisão do juiz ela foi parcial porque logo em seguida ele aceitou um cargo dentro do executivo para ser um ministro. Então, isso é interessante, é muito relevante porque, assim, o ex-presidente ele não foi só julgado pelo ex-juiz Sérgio Moro, que é o ex-ministro. Ele também foi julgado por um acordo, ou seja, um magistrado de juízes entendeu que a decisão do ex-ministro estava correta. O próprio STF decidiu que a decisão do ex-ministro e do colegiado que tomou adesão também estava correta. Então, quando a gente entende que isso aconteceu na Suprema Corte, onde os principais ministros, aqueles que tiveram direito a voto e votaram a favor do caso, foram indicados pelo ex-presidente, que é no caso do Gilmar Mendes, da própria Carmen Lúcia, o ministro do STF, Gilmar Mendes, chora ao falar do advogado do ex-presidente.
Em que país onde a moralidade reina, onde a gente tem uma justiça realmente forte, presente, onde se tem um ex-presidente que é condenado e é julgado em 2 instâncias diferentes e é aprovado pelo STF, acontece algo dessa forma? Não se tem. É impressionante. E o que mais me entristece é saber que em um país com mais de 200 milhões de pessoas, nós temos que escolher entre Chico e José, entre o ruim e o péssimo. E a gente continuar a míngua dessa forma como nós infelizmente vamos estar, onde nós não encontramos uma terceira via para os nossos problemas. Então, o povo brasileiro, né, tem que encarar isso de uma forma com revolta. Eu sei que a gente está passando por um momento de pandemia, onde infelizmente o judiciário, o próprio judiciário, sim, está tomando decisões, porque sabe que não vai haver comoção popular, quando de comoção popular de forma exposta, ou seja, nas ruas das pessoas, porque a gente está passando por uma de pandemia, e isso não é permitido. Então o judiciário, infelizmente, ele está aí de surdina, tomando decisões que são inacreditáveis e que infelizmente ficaram marcados nos livros de história do nosso país como mais um momento triste. Então quem sofre com tudo isso, quem sofre com essas decisões, com esses casos inacreditáveis do nosso país, é a população mais pobre. Somos nós, população, povo. Estamos aqui na base de tudo. Nós não estamos na pirâmide. Então é inacreditável, né? Chega a ser inacreditável. Então é o que a gente já falou em um programa anterior e eu friso aqui. Nós, enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro, nós temos que entender que não pode existir só essas 2 vias, ou Bolsonaro ou Lula. Não é assim. Não é assim que se constrói uma democracia forte. Não é assim que se constrói um país de primeiro mundo. É tendo opções. E opções essas que tem um projeto. Não um projeto de um partido que ensina e que busca o poder obsessivamente, como é o Partido dos Trabalhadores. E não um genocida louco, como é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Um corrupto também. Então nós temos que aprender com os nossos erros. Já erramos, o brasileiro já errou muito. E ele erra cotidianamente nas suas escolhas. Ele tem que aprender a escolher bem o seu representante no legislativo, que são os nossos deputados e senadores, assim como nós também temos que aprender a escolher um bom presidente, para que nós possamos desfrutar disso no futuro. Muitas pessoas elas se iludem quando elas pensam nos governos Lula, porque elas tinham um poder aquisitivo, um poder de compra maior. Isso não se dá porque Lula era bom, ou porque ele era bonzinho ou pai dos pobres, mas se dá porque nós temos uma economia internacional que nos favorecia a isso. Nós não tínhamos um dólar a quase R$6. E quais serão as medidas que vão ser tomadas caso ele seja eleito novamente? Então, é isso que a gente tem que entender. É que, novamente, o Supremo Tribunal Federal do nosso país, ele age na surdina, ele age contra um ex-juiz que era concursado, que estava ali imparcialmente, porque eu acredito sim na imparcialidade do processo, e na condenação de um ex-presidente, que sim, tem provas e mais provas que cometeu crimes e crimes. Os próprios, aqueles que estavam ao redor do ex-presidente durante anos e anos e anos, citam que o próprio ex-presidente é corrupto, que há casos de ilegalidade. Então, pelo amor de Deus, o que nós temos mais que esperar? Um vídeo, uma foto? Se tem. Uma declaração pública dele, eu mesmo fiz isso, aquilo. Pelo amor de Deus, é óbvio que sempre o réu se dirá inocente. Então, é mais um momento triste para a história do nosso país, e nós, infelizmente, teremos que passar mais 4 anos, mais 10 anos, né, com tudo isso que está acontecendo, porque, infelizmente, nós temos ainda uma Suprema Corte que é escolhida a dedo pelos nossos representantes executivos, e isso favorecendo aos seus grupos políticos. Pois é, e o país já está de novo polarizado, né? É Bolsonaro ou Lula. As pessoas só veem essas 2 opções, né? De um lado você tem aquele ali condenado por corrupção e do outro você tem esse presidente genocida que a gente está vendo aí, que comete barbaridades a cada mês que passa do seu governo, e ninguém sabe como é que vai terminar esses 4 anos aí. E nós vamos para uma eleição onde a população brasileira só consegue enxergar Lula e Bolsonaro.
Nós temos outros nomes, né? Tem uns bons, outros ruins, mas são nomes diferentes. Mas a polarização no nosso país permanece. As opções do povo brasileiro são Lula e Bolsonaro. Ô, Léo, antes de alguém mais falar, só relembrar um pouco aí a memória de todos, que quando começou a Lava Jato, que faz tempo, não sei nem quanto tempo, mas rapaz, se tiver 10 anos, está bem próximo aos 10 anos, naquela época que ele começou investigando, não foi ele que começou, a Polícia Federal começou a investigar pessoas que não tinham ligação, não eram políticos, mas pessoas que tinham ligação com políticos, né? O doleiro, aí vem os empreiteiros, Então, quando ele começou a condenar e prender essas pessoas, todo mundo aplaudiu e dizia que o homem era bom. Quando ele começou, quando a Polícia Federal chegou nos políticos e ele começou, os casos foram chegando para ele começou a condenar políticos, então já um segmento da justiça já começou a olhar com outros olhos o trabalho dele, achando que ele não estava tão correto. E o povo aplaudindo. E quando chegou em Lula, aí pronto, aí foi que desmantelou tudo. Então já teve um segmento de pessoas que passaram achando que ele estava 100% errado, que estava sendo a perseguição política, que era a questão de partidário, ou seja, mudou toda aquela coisa. Ou seja, enquanto você está enquanto está sendo preso peixe pequeno, todo mundo aplaude. Quando chega nos tubarões, aí começa a divisão. Aqueles que, de repente, seguinte, pelo fato de eu ter votado no candidato, então eu tenho que encobrir os erros dele. Não, pelo contrário, eu acho que não. Eu não tenho vergonha de dizer que eu votei em Lula, votei sim na época, votei mais de uma vez nele, votei em Dilma, votei em Haddad, mas aquela coisa de dizer que ele é inocente, que houve inocente nessa história, não, bicho, eu continuo achando que Sérgio Moro agiu corretamente. Eu acho que ele agiu com o juiz. Eu vi o depoimento de Lula, naquele primeiro depoimento de Lula que foi lá para o Moro, o Lula estava muito arrogante, prepotente, cheio de poder, bicho. Achei aquilo ali até uma falta de respeito, ele sendo um ex-presidente em frente ao juiz federal, era para ter se comportado como tal. Tratar o juiz com uma autoridade também, não é aquela coisa de se menosprezar ou ficar com medo, mas também não precisava agir da maneira que ele agiu. Então, só para relembrar o povo de que coisa, o Sérgio Moro só não julgou Lula, não. Teve mais de 100 prisões e quando chegou ou seja, o povo fica falando que no Brasil só vai preso preto, pobre e puta, né, que é o 3PP. Mas quando a justiça prende um tubarão, a própria parte da sociedade é contra. É entender. Falei, era só isso que eu tinha que fazer essa observação. E temos participação aqui dos nossos ouvintes, o amigo Naldo, lá na Várzea do Barro, atento também, acompanhando as nossas discussões. Bom dia a todos que fazem redação. A minha opinião sobre esses problemas é essa. Olha, como podemos resolver isso se às vezes é muito complicado, se precisamos de um atendimento só porque não está com um simples pedaço de papel, não é atendido. Estou falando apenas de uma ficha. Quando chega nos postos de saúde na zona rural, volta sem ser atendido. Falo isso porque sei o que estou falando. Quem está na linha de frente era para pensar bem diferente. Quando uma pessoa procura um atendimento é porque necessita desse atendimento. Só porque não tem uma ficha e tem que voltar sem ser atendido. Me ajuda aí, Léo Bosco, valeu, Naldo, um abraço para você. E ele já coloca aqui, como diz o da Atena, né? Só no nosso. É isso aí, e ele diz aqui que não é de agora, né? Muito tempo essa situação acontece e reflete muito no que a Aleph falou, né? Com essas situações aí, né? Esses desmandos da STF, governo federal e tudo mais, quem sofre é o mais pobre no nosso país, sempre, né? A conta chega sempre para o mais pobre. Washington Salles, sua visão. Oi, eu vou divergir um pouquinho dos colegas, mas no final concordar também com algumas palavras expostas pelos colegas em relação a esse fato do ex-presidente Lula. Eu não diria que Sérgio Moro foi imparcial, eu diria que Sérgio Moro foi apressado. No momento em que o país vivia a corrupção altíssima, o PT numa margem grande de corrupção, muitos envolvidos,
ninguém queria que o ex-presidente Lula fosse candidato, porque, vamos dizer, poderia, se o processo demorasse muito, ele poderia seguir e ser candidato e acabar continuando a corrupção no nosso país. Então, naquele momento, ele agiu mais pelo impulso, pelo desejo de fazer algo pelo país, e usando as normas jurídicas, técnicas essenciais para o processo. Aí aquela frase, o apressado come cru, né? O STF não julgou o mérito, o STF não julgou se Lula é corrupto ou se Lula não é corrupto, o STF julgou apenas as infrações acometidas no início do processo, quando começou a elaboração do processo, as falas, as conversas, pedindo para um fazer isso, pedindo para fazer a operação, esses fatos que foram julgados. Isso não significa dizer que Lula é inocente, que Lula não participou, mas aí vai ter que começar tudo de novo para que se possa fazer esse processo. Se tivesse seguido as normas, os fatos, como bem disse, talvez não tivesse dado tempo, talvez ele tivesse sido presidente da República e estaria imune durante esse período de presidência sem ninguém poder investigar. Então, eu acredito que ele agiu mais pela emoção, pelo desejo. O erro dele foi ter deixado todo um trabalho que construiu ao longo da sua carreira pública e ser ministro, deixar de ser concursado para ser nomeado. Esse foi um dos erros. No outro contexto, nós vimos hoje que só existe, as pessoas só falam 2 nomes, mas nós temos 27, acho que na outra nós tivemos bem 15 ou foi 20 candidatos. O que as pessoas têm que entender e deixar de fazer é a Maria vai com as outras, simplesmente pelo momento de raiva, pelo um desejo, ou porque fulano, ou aquela frase que a gente vê sempre usar nas pessoas que votarão em Lula de novo, roubou, mas fez. E os bolsonaristas, quem é contra e quem é a favor é porque não presta, só presta aqueles. Então é uma tese que as pessoas têm que despolarizar esse negócio, têm que começarem a ver a conjuntura política de uma forma bem madura, bem ali cautelosa, estudar, analisar e ver como proceder nesse momento. Mas como nós vivemos num país onde a maioria das pessoas são carentes, a maioria das pessoas vivem com um salário mínimo, vive de uma ajuda, vive disso e daquilo, muitas vezes para sobreviver, para dar continuidade ao seu sustento, eles acabam esquecendo essas outras análises e começam a analisar aquela de quem fez, como no caso do ex-presidente Lula, que fez muito pela população pobre, mas talvez em contrapartida tenha tirado de outro lado, que é exatamente diminuído o investimento na saúde, investimento na educação e etc, etc. Então é uma contextualização muito difícil de nós entendermos, mas é importante que cada um analise, pense e construa o seu pensamento nesse sentido, porque todos esses fatos não tiraram, vamos dizer, a culpa, apenas pedir para refazer e aproveitar alguns pontos. Então, eu acho que nesse contexto, mais ou menos assim, não diria uma imparcialidade, diria ali vamos dizer, um momento, um desejo onde você age pelo impulso, e o STF seguiu a Constituição. Eu, até hoje, discordo plenamente de todos as instâncias que são, que vão definir a história, como bem disse Alisson, de um país, uma pessoa nomeada. Eu acho que deveria ter uma carreira, deveria ter um concurso, deveria ter para todos esses, como é que a gente diz, esses conselhos, que nós vemos, um conselho do Fundef tem uma eleição para eleger os membros, um conselho da saúde tem uma eleição para eleger os membros, todos os conselhos têm, e porque a corte, que é quem julga, não é uma corte independente, sem numerações, sem indicações, sem interferências, mas como se diz assim, ou votada
por alguém ou concursada, mas o que não pode ser é indicada, porque aí fere esses princípios. Nós temos aí um Tribunal de Contas que é indicado, nós temos, vamos dizer, um STF que é indicado e por aí vai, e aí fica difícil de você fazer essa análise ali realmente agindo sem, vamos dizer assim, interferência de alguém. E nesse país hoje que a gente vive, é difícil nós conseguirmos entender se alguém está fazendo algo por nós ou simplesmente para se promover. Nós vimos aí pelo Covid-19, pela pandemia, politizaram, uns faz de um jeito, outros faz do outro, e no final o que aconteceu foi esse desastre catastrófico, mais de 300 mil pessoas morreram e que se não tiver essa maturidade, chegaremos a 400, 500 e infelizmente perderemos muito dos nossos irmãos. Muito bem, Roberto Alencar. Vou dar minha opinião também, acho que um pouco, eu pensando que eu ia ficar sozinho, eu achava um pouco do meu lado, que eu, assim, isso que é bom, né? Eu discordo com as opiniões de Bosco e Aleph, realmente, porque não que eu defenda Lula, não que eu acho que Lula seja honesto, não que eu acho que Lula não foi corrupto, eu acho que sim. Eu já votei Lula, não voto mais, né? Isso aí eu tenho consciência disso, porque eu sei realmente que ele me decepcionou como presidente. Mas nesse julgamento, realmente, eu discordo, certo? E porque, assim, o sistema o sistema é bruto, né? Como tem aquela frase que diz. Eu acho que o sistema é muito bem montado. E na minha concepção, na minha análise, tudo foi montado para tirar Lula de cena mesmo, né? A Lava Jato foi um trabalho excelente, importantíssimo para o Brasil, né? O trabalho de Sérgio Moro realmente foi, mas na questão Lula, ele foi parcial, sim, né? Se for ver, não existe provas concretas para isso, né? Ele foi pressionado, realmente, e como o Osh falou, ele foi pressionado a acelerar tudo, a criar provas, ele começou a fazer de tudo, começou a grampear, acho que até o cachorro de Lula, advogado, mulher, Lula presidente, tudo, ele fez de tudo, fez todas as estratégias, porque ele, na minha opinião, ele foi pressionado, ele precisava resolver com urgência a questão do Lula, porque Lula seria uma ameaça, né, ao sistema político que queria vigorar no Brasil, que foi esse. Então, eu tenho uma visão realmente que existe um grupo muito forte de comando, né? E esse grupo trabalha, né, no Brasil assim, trabalha para saber quem nós vamos botar no poder, né? E aí eles precisavam tirar o PT da jogada, precisavam tirar Lula, que é o nome forte, e aí foi feito tudo isso, né? Então, Moro foi parcial, sim, na minha opinião, não existe consistência para o que aconteceu, né? Nós vemos outros ex-presidentes, nós vemos o atual presidente, nós vemos outros políticos que têm coisas muito mais graves e que os processos estão aí rolando, né? Então, essa é a minha opinião, né? Que realmente foi feita uma jogada. Desde Dilma, que eu já digo que Dilma foi tirada também por uma jogada política, né? E o que aconteceu? Bolsonaro tem um bocado de coisa aí de competência dele, ele faz coisas absurdas. Mas se para um sistema não for interessante ele sair, ele vai ficar aí os 4 anos tranquilo, sem problema. E aí os julgamentos vão ser depois, né? Então, o comando, né, o sistema lá de cima é quem comanda isso, tá? E a gente sabe que viu que depois Moro aí começou a ser agraciado, né, com coisas, né, foi prometido coisas para eles, ficou bem claro, né? Faça o seu trabalho que você vai ter seus benefícios, né? Infelizmente, as coisas não aconteceram como deveria, nós chegamos no que nós chegamos, porque se não fosse isso também, estava tudo ocorrendo normalmente, e Moro estaria lá onde está, e o restante, e nós só descobriríamos isso anos depois, né? O Brasil tem muito isso, a corrupção vem, a história é quem conta. Então, eu acho que, na minha opinião, em relação a esse fato, é isso daí, tá?
Eu acho que assim, e aproveitar para responder o nosso ouvinte aí, Naldo, né? Esse Naldo, servidor, né? Realmente, né? É minha área, né? É a saúde, e eu acho que assim, é importante, não é um pedaço de papel, meu amigo, que se faz. Ficha é uma questão de organização. O Brasil inteiro existe, o mundo inteiro existe, e onde você for, instituições, as coisas existem, fichas existem para organizar, né? Para que realmente não se pode atender as pessoas a hora que elas querem, no momento que elas querem, no dia que elas querem, né? A gente não tem capacidade para isso, não somos máquinas, né? Então, a organização dos serviços precisam-se disso, né? E as pessoas que necessitam têm que procurar, né? Nos serviços particulares, você pode ter 1 milhão no bolso, você for marcar uma consulta com um médico e ele estiver cheio, você vai ter que esperar para outra data e tem depois, 2 meses, dependendo do especialista. E em todo canto é assim, né? Onde você vai, você precisa ser uma organização, né? E assim, e de minha parte eu falo, pelo menos falando por mim, onde eu atendo, não volto para ninguém que esteja precisando realmente do atendimento naquele dia. Porque eu atendo as fichas, atendo depois das fichas, e tem dia que eu atendo muito mais gente sem ficha do que com ficha, dependendo da necessidade. Só para responder o nosso ouvinte aí. Roberto, a denúncia é grave porque o Naldo, ele mora na Vaza do Barro, né? Então realmente é o setor que você trabalha. Pois é, eu acho que ele quer ser atendido no dia que ele quer, aí não pode, né? No dia que a pessoa quer, não pode. Tem as fichas, tem as pessoas que eu atendo depois. E tem os dias também, né? Tem uma triagem, né? Não, eu digo, você atende lá todos os dias, não? Toda semana eu estou lá, toda semana. Durante a semana toda? Não pode, isso aí não pode, ninguém atende. Pois é, isso eu quero dizer, só para confirmar, talvez ele tenha procurado no dia que você não estava atendendo. Ou então ele foi no dia que já estava cheio demais, não pode eu atendo, né? É isso que eu digo. Eu atendo pessoas lá sem fichas também, mas aí eu não posso atender as pessoas no dia que elas querem, né? A gente não pode, nem eu, nem ninguém. Tudo é organização, né? Se tiver pressando mesmo, naquele dia, vai lá e é uma triagem, né? A atendente vai lá, a enfermeira vai, vê, tem pessoa está precisando, e aí a gente atende, né? Eu atendo de acordo com a necessidade. Mas a gente não pode chegar e dizer assim, não tem ficha não, quem chegar é a hora que quiser. Isso não existe nem na Vaza do Barro, nem aqui no município, nem em canto nenhum. A gente atende, tem que ser, a organização tem que ter a organização dos serviços, e fichas é para isso. É para organizar o serviço. Você sabe que você estava no banco, você sabe que no banco você atendia quem chegava a hora que quisesse? Até de meia-noite. Nunca. Não, é brincadeira. Não atendia não. E, inclusive, você falou, mesmo para médico particular, você tem que esperar o dia. Eu digo que a turma aqui em casa, eles fazem um tratamento, um acompanhamento com o médico que é particular, e só vai no dia que ele marca. Olha, só venha, a semana está cheio, vai ter vaga tal dia. Então, até com um mês depois, dependendo dos médicos, você tem que esperar até 30 dias. No caso, só se atende urgente, e quando é um caso de urgência, é emergência, né? É outra história. Mas, voltando aqui à política e à justiça, eu não vou entrar no mérito de a gente discutir esses assuntos, mas o interessante é porque é o seguinte, a gente fala muito em questão da Constituição, inclusive o Otto falou que o Supremo Tribunal usou a Constituição. Eu acho que nem sempre eles fazem isso, eles usam o ponto de vista deles. Porque, na verdade, a lei diz o seguinte, que você tem certas provas que não são válidas. Então, no caso, teve pronunciamento, teve gravações que não foram válidas na época desses julgamentos, porque não tem uma fonte confiável. Então, as falas do Sérgio Moro com o Dallagnol, que era o procurador, também foi divulgado por um site que não tem credibilidade nenhuma, e o Supremo Tribunal fez o julgamento em cima disso. Então, aquela coisa, a gente for analisar, eu estou mais condenando o Supremo Tribunal, né, do que propriamente a questão do Moro. Eu acho que eles não estão agindo corretamente. Tá? Então, se o Moro, como você falou, acelerou o processo, e também eu acho que ele fez. Agora também a questão desses grupos, porque é o seguinte, viu, Roberto? A turma da esquerda
diz que a turma da direita tem um grupo articulado, comandado pelos Estados Unidos, não sei o que, blá blá blá. E já ele diz que o grupo o pessoal da esquerda, que é comandado... Praticamente nós estamos voltando à famosa Guerra Fria dos anos da década de 70 e 80. A briga de União Soviética com os Estados Unidos e o povo ficar no meio disso. Então, infelizmente, tem essa coisa. A gente não sabe mais em quem confiar, quem está certo ou quem está errado. Tem coisas que aí você tem que achar, assim, o seu ponto de vista. Tem todo mundo, tá, mas também tem coisa que o Supremo... Para ter ideia do Supremo, no início da pandemia, lá, não sei se foi o Supremo, foi só um ministro, que aí tem outra coisa errada, um cara só decide por todo, bicho. Não tem, acho que tomar umas medidas que não dá certo, deve ser todo colegiado, que passou os poderes de combater o Covid para decisão para os municípios e os estados. Isolou o presidente que estava falando besteira. Só que agora tem gente do próprio Supremo que fica cobrando que o federal justifique tudo que está acontecendo. Ou seja, o dinheiro veio para o município, veio para o estado, então quem tem que prestar conta é o estado e o município, né? E o federal, que aquela coisa nem se fala, que segundo pessoas aí que é mais neutras, que nem é da esquerda nem da direita, diz que o Bolsonaro é uma cria do PT, né? Que o povo se revoltou pelas corrupções que existiam e passou a eleger o Bolsonaro, que veio com aquele, que aproveitou da situação, aproveitou digamos, da deficiência do povo, né, da necessidade, da carência, essa é a palavra, a carência do povo, e achando ele com aquele palavreado de o homem de família, honestidade, infelizmente não é o que apareceu. E tem pessoas que ainda acreditam nele. E... Oi? Eu também não acredito, para mim é a teoria da conspiração, essa história de sistema dos Estados Unidos, o sistema, amigo, é brasileiro, é montado, não é de hoje não, é brasileiro mesmo, entendeu? E vou dizer uma coisa, Roberto, lá em Brasília, se você se candidatar a deputado federal, e se você ganhar, quando chegar lá em Brasília, ou você segue o ritmo lá, ou então você cai fora, bicho, ou então não sai do canto. Lá, como você falou, o sistema é bruto, véio, e o sistema não é formado por A e B, não, o sistema é mais forte. Tem partido aí que está só comendo sem aparecer. Que aí vem o famoso Centrão. E o Centrão não é um partido, é um grupo de deputados que comanda, que decide o que votar e o que não votar. Infelizmente, essa é a realidade brasileira. É isso, né? E a gente faz essa reflexão também, né? Agiu incorreto a lei, né? O Sérgio Moro, através do uso da legislação brasileira, agiu. Mas os corruptos agiram corretamente também com o país? De forma alguma, logicamente, né? A lei correta, antes da Lava Jato, ela conseguia deter algum corrupto? Léo. Também não conseguia, né? Ô, Léo. Oi? Não, você fez a pergunta se os corruptos agiram corretamente. Agiram, roubaram como deveria roubar. Pois é, a lei antes da Lava Jato, quando a lei correta antes da Lava Jato, ela conseguiu deter algum corrupto? Não conseguia, né? A lei, entre aspas, incorreta aí, né, como foi usada aí pelo Sérgio Moro, conseguiu fazer a diferença. Quer dizer, se você não age à margem, você não conseguiria fazer com que esses corruptos que erraram feio aí com o país, com o povo, fossem detidos, né? E o erro do corrupto pesa, né? Porque ele condena várias pessoas à morte, quando falta ali saúde, quando falta educação e etc. Né? A lei errou no sentido de condenar o corrupto. Tá tudo muito errado, mas tem aquele erro que pesa mais, né? Para você ter uma ideia... Iria conseguir sim, rapaz, só que anteciparam, entendeu? A lei iria conseguir, só que anteciparam, porque era necessário naquele momento aquele corrupto ser julgado, entendeu? Esse aí, onde é que o erro está aí? Aí aquela história, o erro não pode justificar o outro, né? Nós queremos viver, né? Nós primamos pela honestidade, só que para mim, nesse filme não há mocinho não. Para mim aí, tudo é bandido. Não, eu concordo de parte com você, Roberto, porque é o seguinte, existe a blindagem, que a lei protege, principalmente quem está errado. E no caso, por exemplo, a gente que eu ia falar, eu tinha esquecido. Mas no caso de Bolsonaro só poderá ser julgado quando ele deixar de ser presidente, a não ser
que o Congresso, que aí vem a questão do impeachment, que é uma coisa politicamente, o impeachment é coisa, eu quero dizer, é uma ação política, não resta a menor dúvida. Eles procuram um deslize para poder julgar, mas aí vai a questão do impeachment. Porque, pelo menos eu estou falando isso assim, ouvindo especialistas, pessoas que estudam a política e que têm conhecimento mais profundo. Para haver um impeachment, primeiro, tem que ter a maioria dos deputados, senadores a favor do impeachment. Como é que eles são a favor do impeachment? Quando a maioria do povo é a favor. Eles nunca vão fazer o impeachment se o povo não for a favor. Mas também, se o presidente fizer o que eles querem, foi o que aconteceu com o Fernando Henrique, que segurou, que todos esses presidentes foram pedidos de impeachment. Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, como agora o Bolsonaro, o Collor caiu. Por que o Collor caiu? Porque Collor não fez o que o Congresso queria. Por que Fernando Henrique segurou os 8 anos? Porque segurou o Centrão fazendo o que ele queria. Lula foi do mesmo segmento. Por que Dilma caiu? Porque ela, durona, disse, não, eu não vou abrir mão, não vou fazer a vontade dessa turma, e dançou. Então, realmente, impeachment é uma coisa que, pode ter certeza, ele é meramente político, eles não estão lá para julgar se o está errado ou está certo. É aquela coisa, não nos agraciou, cai fora. Essa é a realidade. Então, cabe a nós, eleitores, eu sempre bato muito essa tecla, podemos mudar a situação política do país? Podemos, lentamente, mas podemos. Escolhendo deputados federais e senadores que tenham mais um compromisso com o povo, que aí também é difícil disso aí, porque é o seguinte, quando chega lá em Brasília, ou eles fazem parte do esquema ou cai fora. Então, como diz Roberto Alencar, o sistema é bruto. Tudo bem. Valeu. Ninguém vai falar mais? Então, Léo. Agora são 12 horas e 13 minutos. Muito bem, você ligado na FM Fraternidade, participando do nosso debate. Continue mandando sua mensagem, 99990-4646. Vamos para o intervalo agora, né? Aquela pausa aí para a gente chamar os nossos colaboradores aqui do Redação. E na sequência nós voltamos já no Câmara. O que é que vocês acham? Vamos para o Câmara. Eu concordo com o Câmara, que a gente discute mais o Câmara. Se tiver tempo, a gente entra em outro assunto. Não custa nada. É importante que o Câmara Municipal. Muito bem. Daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho, não sai daí. Onde tem mais economia, tudo que a gente merece. É o Mercadinho Pai e Filho, Mercadinho Pai e Filho. Mais qualidade e variedade dele a gente não esquece. É o Mercadinho Pai e Filho, Mercadinho Pai e Filho. Tudo pra dona de casa com muito mais opções. O melhor atendimento, ofertas e promoções. Tudo que a gente merece. É o Mercadinho Pai e Filho, Mercadinho Pai e Filho. Mais qualidade e variedade dele a gente não esquece. É o Mercadinho Pai e Filho, Mercadinho Pai e Filho. Mercadinho Pai Filho e Rede Oeste de Supermercados. Rua Joaquim Clemente, 875, Centro de Umarizão. Telefones 3397-2042 ou 9988-0024. Mercadinho Pai Filho. O que realmente te faz feliz? Ter saúde, bem-estar, cuidar e proteger quem se ama? Sentir o perfume de lembranças boas, dar e receber carinho, sorrir, fazer amigos. Tem gente que fica feliz de se sentir seguro, outros em estar sempre perto. Coisas simples na hora em que a gente mais precisa. Rede Farma Vida, 24 horas com você. FM Fraternidade, líder de audiência todos os dias. Há 13 anos. 13 anos. Umarizal. Em casa, no carro ou no trabalho. Redação 104, pautando a notícia com você.
comentada. Já estamos de volta, agora são 12 horas e 16 minutos, é hora do Câmara Comentada. O Washington Salles vai trazer para a gente aí um resumo da última sessão do Legislativo, para a gente conversar aqui, discutir, argumentar, né? São os assuntos do município que circulam ali no Legislativo, na Câmara Municipal, e a gente traz para você, lembrando que você pode participar também, 99990-4646. Washington Salles, com você. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós vimos aí a sessão de terça-feira já começou no modo virtual, né? Da vista aí pela portaria que foi editada pela Casa Legislativa, e daí começou a fazer a sessão virtual, houve a sessão das comissões virtual, houve a sessão virtual, então não era muita novidade para o parlamento, porque já tinham feito esse trabalho no ano de 2020, onde foi todo aquele movimento da pandemia, que a gente pensava que agora, em 2021, já estaria todo mundo livre, mas infelizmente ainda continuamos com essa pandemia. Então não foi muito problema, porque todos já conheciam, vereadores novos, mas também se adaptaram rapidinho. Foi uma sessão produtiva, trabalhada e debatida por todos os vereadores. Nós tivemos na pauta da ordem do dia a votação daqueles projetos de regularização de terreno, né? Isso aí, muitas pessoas não têm seus terrenos regularizados, e é importante que você que pretende fazer a regularização do seu terreno vá ao Poder Executivo, e lá eles fazem toda a análise, procuram, buscam, encaminham para a Câmara aprova, e você fica com o seu terreno aí reconhecido e pronto para fazer a escritura. Se você quiser comprar uma casa, financiar, ajeitar, você pode fazer sua escritura com essa regularização. É só pagar a escritura no cartório. Aí foram aprovados por unanimidade esses dois projetos. Depois nós tivemos mais dois projetos encaminhados pelo Poder Executivo, que foi um também de regularização de terreno e outro que dispõe sobre a modificação do Conselho, acompanhamento e a formação do Conselho do Fundef e de todo o Conselho, baseada aí na nova adequação do novo Fundef, né? E é preciso que se faça algumas adequações na lei. Então vai pedir que se revogue as leis antigas e faça essa nova adequação no Conselho Municipal do Fundeb. Então esses dois projetos, o 8 e o 9 do Poder Executivo, foram encaminhados para as comissões para que elas possam deliberar e futuramente colocar em votação. Depois tivemos dois requerimentos do vereador Gilmar. Um pedia a isenção de IPTU às famílias carentes que receberam o auxílio emergencial, e o outro, ajuda financeira para os comerciantes nesse período de pandemia. Tinha uma correlação, mas foram colocados separados, porque ele solicitou que o município pudesse ver uma forma de isentar o IPTU de todas as famílias carentes que receberam o auxílio emergencial. E o outro foi exatamente pedindo que o município conceda uma ajuda financeira para os comerciantes que estão aí sentindo o efeito da pandemia. Foi muito debatido, muito discutido e aprovado por unanimidade. Como o Poder Legislativo não pode legislar sobre despesas para o Poder Executivo, ele não pode emitir um projeto de lei pedindo essas isenções, ele requer. Então é uma forma do Poder Executivo do Poder Legislativo solicitar ao Poder Executivo essa. Ele encaminhar requerimentos solicitando que se encaminhe aí uns projetos de lei ou algo nesse sentido, ou normatize essas questões da isenção do IPTU para as famílias carentes e essa ajuda financeira. Depois nós tivemos o envio de ofícios e moções, tivemos moções para o familiar do seu Delfino aí, pelo falecimento vítima do Covid, vereador Bazoca. Depois tivemos uma solicitação do vereador Bazoca solicitando a Secretaria de Infraestrutura, maquinário para que faça serviço de rosto lá naquela estrada Dona Negra, ali em Raimundo Pedroca.
Depois nós tivemos o outro ofício solicitando postes que estão na Avenida Gavião, seja feita a manutenção. Então aí foi do ofício do vereador Bazoca, e tivemos também um ofício do vereador Roberto solicitando a limpeza do buraco na Rua da Lama, com muita lama ali na Rio Mari, em frente a seu João Toretino. O outro também do vereador Roberto, a troca de lâmpada de relé, localizada em frente à escola Tancredo Neves. Tivemos um do vereador Paulo Massa solicitando o retorno daquelas barreiras sanitárias, né? Aí tivemos um do vereador Gilmar solicitando o envio de cópia dos serviços que estão sendo prestados pelo PPI. Outro do vereador Biratã pedindo uma lâmpada lá na creche Ambrosina e perto ali da igreja evangélica no bairro São José. E outro solicitando esses postos lá na Avenida Gavião. Depois nós tivemos a fala nesse sentido aí do vereador Paulo Massa, que era exatamente ele falando da importância do retorno das barreiras sanitárias no nosso município, que pudessem ser retornadas a essas barreiras para que possa conter essa pandemia. Depois nós tivemos um pronunciamento da vereadora Meire falando nesse sentido em relação à questão da pandemia, desses decretos, essas reuniões que foram feitas, né? Essa questão aí para que se pudesse achar um consenso nesse sentido do fechamento da edição dos decretos. Também parabenizou a secretária de Saúde aí por estar fazendo todo esse trabalho, e falou também no seu pronunciamento sobre a questão da semana pedagógica do município aí, que iniciou no início da semana e foi até a sexta-feira, todo no sistema online. Uma nova ferramenta também nesse sentido, né, já que não podia se fazer presencial, e foi aí feito toda virtual. Teve a abertura lá na casa, na Câmara, né, mas também virtual, teve só a composição da mesa. Depois foi a semana todinha desse trabalho da semana pedagógica no município aí, levando vários temas para os professores. Depois nós tivemos o pronunciamento do vereador o Biratã. Ele fala aí, ele pede o pagamento do PEMAC. Nesse sentido, ele quer dizer porque o PEMAC deixou de existir e agora mudou a nomenclatura, né? E essa gratificação do PEMAC era paga a produção dos próprios, de alguns, não sei se eram todos, mas de muitos profissionais de saúde, e agora mudou a nomenclatura, de recurso está vindo e ainda não foi pago. Então ele pediu aí ao Poder Executivo que fizesse, encaminhasse aí essa mudança na lei para o Poder Legislativo, e que a gente pudesse, que eles pudessem pagar esse incentivo que não está sendo pago a nenhum dos profissionais. Então esse aí foi mais ou menos o resumo. Eu vou abrir aí, ver se os colegas têm algum ponto para debater, e depois a gente volta aqui frisando outros pontos nessa sessão do Poder Legislativo, que tem terça-feira também terá a sessão que ainda será virtual, né? Até a decisão desse novo decreto, né? Que o decreto vai até dia 2 se não me engano, dia 2 de abril, né? Então, a partir desse final desse decreto, se não for editado nenhum novo decreto, se as coisas estiverem mais ou menos estabilizadas, voltarão às sessões normais. Mas, por enquanto, permanece aí as sessões online no Poder Legislativo, com a participação lá na casa apenas o presidente, que vai para montar, para poder fazer a abertura e todo aquele procedimento, e a equipe técnica que fica também dando suporte para que possa ser realizada a sessão. Então, esse aí foi mais ou menos o resumo. Eu abro aí para que os colegas tenham algum ponto específico para que a gente possa ir debater. Bom, eu vou começar levantando aqui esse ponto do auxílio, né, da ajuda financeira aí para os comerciantes. Inclusive, tem um ponto aqui na nossa pauta, né, sobre a ação lá do município de Alto do Rodrigues, no Vale do Açu, primeiro do Rio Grande do Norte, aí, a instituir um auxílio emergencial, mas não para os comerciantes, para as famílias afetadas aí pela Covid-19. Benefício de R$200, que deve ser pago durante 3 meses e que foi aprovado na quinta-feira, dia 25, pela Câmara Municipal.
Alto do Rodrigues, é o município do Vale do Açu, tem mais de 14 mil habitantes, quase 15 mil habitantes. Qual a viabilidade hoje? Seria possível pensar numa ação como essa num município como Marizal, né, a partir do Executivo, né, junto aí, somando esforços com o Legislativo? Inclusive, essa semana, né, um vídeo aí que circulou nas redes sociais, né, várias pessoas compartilharam, um cidadão, Romário, se não me engano o nome dele, ele fazendo a sugestão de que vereadores e o Executivo, o prefeito, vice-prefeito, né, os políticos aqui em cargos no município doassem 5% dos seus salários e esse valor fosse revertido aí para as famílias carentes. Essa sugestão aí desse cidadão que compartilhou esse vídeo e muita gente também, dezenas de pessoas compartilharam também nas redes sociais sugerindo isso. Quer dizer, tem pessoas passando necessidade sim, a gente vê muito na televisão, né, mas é uma realidade da nossa cidade também que com certeza se agravou também com essa situação da pandemia, com o comércio aí trabalhando de forma parcial, né, e tem que demitir pessoas, né, não tem como atender todo mundo, e aí nós temos essa situação financeira delicada para várias famílias. É possível, é viável para o município, junto com o Legislativo, fazer algo nesse sentido? É aquilo que a gente comentou, Léo, aqui no início, quando a gente estava falando sobre a questão da pandemia, né? O problema maior que existe é exatamente esse, são os decretos, o fechamento, e por trás não ter essa ajuda financeira que dificulta, né? Nós tínhamos aí o auxílio emergencial que segurou muita gente. Hoje as pessoas praticamente não têm o auxílio emergencial e o retorno aí parece que vai voltar em torno de R$250, que já é um valor bem menor de todos aqueles que recebiam. Então, já como a gente viu aí, já teve o município de Alto do Rodrigues que já promulgou a lei nesse sentido de dar uma ajuda financeira de R$200 para as pessoas que estivessem passando necessidade. É uma boa ação, é uma coisa que, vamos dizer, o município vê a viabilidade financeira nesse sentido, para que se possa ver essa questão de ajuda. Nós já vimos aí, ou então parcerias para que se possam chegar, mas no fundo, o que nós não podemos deixar é que a população fique aí sem nenhuma ajuda. Quanto a essa questão do legislativo, da ajuda, aí é uma questão, não é precisa de lei, é uma questão pessoal de cada parlamentar, que é a doação exatamente desse sentido. Eu vi a matéria e vi também os comentários de alguns, e muitos utilizavam, se eu só usar 5% do meu salário para ajuda financeira. Muitos parlamentares têm um trabalho social que fazem uma ajuda diária de medicamentos, de ajuda de feira, da necessidade que as pessoas vivem no seu dia a dia. E muitos, como bem disse, não divulgam, porque eu particularmente fui parlamentar e nunca gostei de divulgar ação social, que eu acho que já é um constrangimento muito grande você doar algo a alguém e sair aí, batendo uma foto, dizendo eu fiz isso, fiz aquilo. Mas é importante que os dois pontos, o ponto debatido na questão do vereador Gilmar solicitando essa ajuda financeira, como também da isenção. E o outro ponto também do Poder Legislativo ver nesse sentido, de mostrar aí uma forma de conseguirem achar essa solução. Foi importante que eu consegui falar. Vamos lá. Vamos bater esse assunto aí, vamos bater aí, eu vou falar sobre isso que foi falado agora, o Alto do Rodrigues. Alto do Rodrigues é um município onde tem vários poços de petróleo, então o royalty de lá é alto, então o município lá tem condições de pagar, ajudar as pessoas. E o mais, ele não vai ajudar toda a população, vai ser pessoas que não recebem, ou que não receberam o auxílio emergencial, eles vão receber, pessoas que não têm Bolsa Família. Então, se for analisar, vai ser uma pequena quantidade de pessoas, né? Pessoas que não recebem o VPC. Então, ou seja, aquelas pessoas que não recebem nada, que estão na pior, que eles vão ajudar com R$200. E o município tem condições. Voltando aqui ao Marizal, a arrecadação do Marizal é muito pequena. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. O município não tem condições, eu acho que não tem condições de fazer essa ajuda, no caso, os comerciantes, porque o comerciante tem que ser ajuda maior também.
E eu vi nas redes sociais, onde a equipe da Prefeitura, Saúde, pessoal, se reuniu com alguns comerciantes, com a CDL, para chegar a um censo, para ver a questão de como fazer nesse período de pandemia. Não sei o resultado, mas pelo menos eu vi isso aí nas redes sociais, pelo menos foi divulgado. E a questão, pronto, o que Romário, né, foi Romário que deu a ideia, uma ideia legal, louvável, só que é aquela coisa, eu não sei se ele tem noção de quanto ganha um vereador, porque na realidade o valor, se fosse fazer isso, juntando o vereador com o prefeito e vice-prefeito, o valor seria muito pequeno ainda para ajudar o povo, porque 5% do que eles ganham, né, eles não têm um salário muito alto, não, quem ganha, o salário maior que tem é o do prefeito, e depois vem o vice, mas os vereadores também não têm esse salário, assim, que dê para tirar 5% para ajudar essa população. E como falou o próprio Rocha, a gente que conhece a vida dos vereadores, aí eu acho que é raro um vereador não ajudar pessoas. Isso é uma coisa que sempre existiu há muitos anos e nunca deixou, né, de existir. Então, até eu me lembro que que teve até uma discussão na Câmara, né, já na outra legislatura, ele vai estar falhando aqui voltou, reclamando essa coisa do assistencialismo de alguns vereadores, foi questionado, porque realmente sempre existiu, existe e acredito que vai existir. Essa parte do assistencialismo foi feito pelos vereadores à população carente de Marysal. É uma coisa que, se é contra a lei, eu não sei, mas aí que eles ajudam. E, muito bem, então a questão do a mais, eu tive olhando aqui uma coisa também que me chamou a atenção, foi do que o vereador Paulo Márcio, ele sobre as suas barreiras sanitárias, ele solicitando, foi questionando porque não tem mais. Bom, do meu ponto de vista, não estou dizendo que não é correto, não. Mas eu acho que a barreira sanitária, acho que ela, do jeito que foi feita no passado, não ajudou muito não. Porque é o seguinte, não ficava o dia todo, então tinha os horários, ou seja, depois de certo horário, você trafegava normalmente, então, ou seja, eu acho que para fazer uma barreira sanitária teria que ser 24 horas e ser todo mundo, como se diz, fiscalizado. Porque até às vezes eu usar aqui, conversando com o doutor Roberto, ele está aí para até confirmar, nós estamos falando sobre isso, que na realidade esse negócio de passar álcool nos pneus dos carros não ajuda em muita coisa não, velho. Aí de repente, pronto, eu moro em Marysal, vou para Mossoró, tenho um contato de pessoa lá e volto numa boa aqui para minha cidade. Aí pessoa que vem de outro município não pode entrar. Quem garante que essa minha viagem a Mossoró eu não tenha tido contato com pessoas infectadas e trazer infecção para o município e pessoas de outro município está isento, não tem como estar infectado. Então acho que, sinceramente, a barreira é boa porque para quem for trabalhar, porque gera dinheiro, você vai ganhar o dinheiro, mas esse é o meu ponto de vista. Eu não sou da área de saúde, sou leigo, então até seria interessante ouvir a palavra aí do Dr. Roberto, que já que é médico, tem mais noção em relação à saúde, mais conhecimento, profundidade ao vírus, que ele vai falar podia falar sobre isso também, sobre essa questão das barreiras sanitárias. E é só isso. O resto é interessante, essa coisa, os vereadores solicitaram, deixa eu ver aqui, no caso, essa coisa do IPTU, tudo bem, até agora tem que fazer um cadastro, ou acho que a prefeitura já tem, e isentar o IPTU, que, diga-se de passagem, o IPTU de Marysal é muito baixo, sabe? Realmente é muito. Em relação a outros municípios, aqui é bem baixo. E agora essa coisa do que eu falei, de ajuda aos comerciantes, seria ver isso, a maneira do comércio funcionar, mas com todo cuidado, com todo aquela preparação, o isolamento, manter distância aí, tanto os comerciantes colaborar com o município e o município colaborar com
os comerciantes essa coisa de manter os comércios, alguns comércios abertos, porque também tem comércio que não tem como acontecer nesse período de pandemia, ou seja, não pode juntar muita gente, né? Manter realmente a distância. E também a questão de usar álcool gel também, que isso é super importante. Então, acho que em relação à Câmara comentada, eu acho que é só isso mesmo. Então, aqui as coisas não tem muito o que comentar, assim, é tudo legal. Realmente a turma está trabalhando. Eu não quero aqui com o vereador Biratã, esse PEMAC, eu não sei o que é, então não tem nem o que questionar. Aí também não sei o que foi. Muito bem. Então, para mim é só isso aí. Depois vocês vão dizer alguma coisa. Se tiver que falar alguma coisa, eu falo depois. Só falar um pouquinho. Só falar aqui, Roberto, rapidinho, para você entrar no assunto das barreiras. Essa questão a gente sabe, né, Bolso, que o município de Marizela é um município, sim, pobre, né? Tem uma arrecadação per capita muito baixa e que a gente, infelizmente, vive disso, né? O município ele vive realmente disso. Mas eu acredito que o município, sim, ele tem como criar projetos, né, que possam atender a população de outra forma, a não ser com dinheiro, né? Existem muitas famílias carentes dentro do nosso município, tanto na zona rural quanto na zona urbana, e o Poder Executivo, junto com a Secretaria de Assistência Social do município, ele poderia criar um projeto de cestas básicas, pelo menos mensais para as famílias durante um certo período de tempo, que não custaria um preço tão elevado e faria realmente um trabalho de assistencialismo muito interessante pelo município, né? A gente sabe que existem alguns grupos que realizam atividades como essa e que, se o município quisesse entrar com parceria, isso seria visto de uma forma muito benéfica. E quando a gente fala sobre a questão dos vereadores e da questão dos 5%, eu acho que a população ela não está pedindo porque acha que é um valor expressivo, um valor gigantesco, mas ela está pedindo porque ela acha que é um dever moral daquele que representa, deve ser o representante do povo. E quando a gente fala a questão de tornar visível as doações que os vereadores fazem dos seus salários, a gente está pedindo apenas que ele mostre aquilo que ele está relatando. Não precisa tirar foto com a pessoa ou com aquela pessoa que está recebendo, mas sim uma prova moral, que olha, eu estou destinando 5% do meu salário à compra de tantas cestas básicas que vão ser distribuídas para pessoas carentes do nosso município. Então eu acho que também poderia sim haver projetos como esse, principalmente nesse momento que nós estamos passando, tanto por parte do Poder Legislativo quanto por parte do Poder Executivo do nosso município. Eu acho que seria sim uma atitude muito louvável. Eu acho que a população sentiria de muito bom agrado essa atitude e veria com muito bons olhos. Então cabe também ao Legislativo do município pensar nisso, tanto quanto o Executivo, por parte da Secretaria de Assistência Social, que já faz um trabalho como esse, né, com as gestantes do nosso município. Inclusive teve uma postagem nessa última semana da doações de frutas, né, de alimentos para gestantes. Então acho que poderia também incluir essa questão das famílias carentes, né, fazer um levantamento. Acho que a Secretaria tem esse balancete, né, das famílias que necessitam e que precisam disso. Então eu acho que é sim interessante. Mas eu agora fiquei com o Roberto para falar um pouquinho sobre a questão das barreiras sanitárias. Fique à vontade, Roberto. Desculpa interromper. Vamos lá. Não interrompeu nada não. Aqui quem falar primeiro vai. Voltando, né, falando desses assuntos, que foram colocados realmente da ajuda, né? Essa questão da ajuda é interessante, eu acho importante. Eu acho que um dos principais fatores aqui que dificultam realmente esse trabalho, essa questão que precisa, que eu acho que é necessário, né? Enquanto profissional de saúde, que é de você tirar as pessoas de circulação, né? Tirar as pessoas das ruas, né? E quando a gente diz tirar as pessoas das ruas, são aquelas pessoas realmente que, eu defendo isso, que não necessitam estar nas ruas, né? Porque até o Washington colocou nisso aí na fala dele, na primeira fala, ele falou, a gente vê aquele ambulante, aquela pessoa que está em dificuldade, vê seus filhos, dificuldade, sai para ir atrás de alguma coisa, para vender alguma coisa. Essas pessoas, em nenhum momento, na minha opinião, devem ser culpadas ou julgadas por isso, tá? Eu acho que, quando eu vejo alguém
tentando vender alguma coisa ou saindo atrás de alguma coisa para sustentar sua família, isso aí eu olho e digo, rapaz, essa pessoa tem que sair mesmo, ela está obrigada a sair, né? Mas aí vocês são testemunhas, os ouvintes também, e acho que vocês concordam comigo, existe muita gente que não está atrás de trabalho, que não está trabalhando, que está circulando na cidade, para conversar, para visitar alguém, para aglomerar, para beber e outras coisas mais, que as pessoas fazem isso sem necessidade, né? Às vezes, vou resolver uma coisa, eu poderia esperar uma semana. Então, essas são as pessoas que realmente preocupam e que devem sair de circulação. E ajuda as pessoas que realmente não vão, vai fechar, vai fazer fechar a cidade, a essas pessoas que são ambulantes, as pessoas que realmente, os pequenos comércios, as pessoas precisam de ajuda, sim. Seria o ideal se tivesse como ajudar. Se desse aí realmente uma ajuda de custo, com cesto para todas as pessoas, ficaria bem mais fácil você dizer, fique em casa, porque é preciso, mas eu vou lhe dar uma forma de você se sustentar durante esses 15 dias, que geralmente não para fechar esse período, 14 dias, 10 dias, então você vai ficar fora 10 dias, mas em casa 10 dias, mas eu vou lhe dar alguma coisa para lhe ajudar para que você se mantenha. Isso seria o ideal, realmente daria para se fazer. Mas de onde tirar esse recurso, né? Aí vem a questão. O vídeo lá, né, que realmente foi muito compartilhado da situação de Romário, é interessante, mas aí, na minha opinião, os vereadores, muitos deles já responderam logo em seguida, porque assim, que eles já fazem esse trabalho, né? Eu acho que, assim, pode ser que tenha, mas talvez se tiver muito pouco vereador, que só use 5% do seu salário para ajuda, né, das pessoas. Realmente eu acho que eles ajudam muito mais, como alguns planos fechados nos grupos, eu acho que eles dão mais do que 5% do seu salário, ajudando com feira, com remédios, com exames e com coisas bem mais. Essa assistência os vereadores com certeza fazem e gastam bem mais do que isso dos seus salários. Mas aí vamos lá, que eles são os homens da lei, né? Vamos procurar o executivo, vamos ver de onde nós podemos tirar recursos, né? Como o Bolso falou, a cidade lá realmente fez lá, mas lá eles têm dinheiro, né? O Bolso citou que lá tem petróleo, então tem dinheiro, né? E aqui o grande. Pois é grande, né? O royalties, né? Então é o seguinte, o Marizal tem, se tiver, vamos atrás. Então acho que os vereadores vão lá, os papéis do vereador, vamos juntar com o poder executivo, prefeitos, vamos sentar, vamos ver, vamos procurar de onde a gente tirar recurso, né? E se tendo recurso, tem que usar, tem que aplicar, porque as pessoas estão precisando, né? Então, eu sou totalmente de acordo. O segundo ponto, as barreiras, né? As barreiras, ele já falou aqui também, as barreiras não funcionam, né, da forma que vinha sendo feita. É tanto que eu coloquei muito isso na gestão passada, as barreiras estavam ali para dar emprego, era apenas um cabide de emprego, era uma coisa eleitoreira. E foi provado tanto isso que depois da eleição acabaram-se as barreiras, né? E não funcionou, porque o Marizal viveu um pico aqui enorme com barreiras, né? E não funcionou em canto nenhum, é tanto que hoje em dia a gente não tem mais municípios que tem essas barreiras da forma que eram feitas. O pessoal lá e vem para levantar, bota o pauzinho na mão, depois do carro. Foi se provado que o coronavírus não resiste aos pneus do carro, ao calor. Então, sem necessidade, tá? Barreira funcionaria se for para fechar, lockdown. Aí você fecha e só entra e só sai se for realmente necessário. Aí é a única barreira que funciona. No caso do lockdown, que não é a nossa realidade, tá? Mas as barreiras feitas anteriormente e as pessoas cobrando hoje barreiras, eu acho que é só para fazer média. A barreira não funciona. Foi mais que provado que não adianta essas barreiras, porque não vai evitar, infelizmente. O vírus circula já no município, então não tem mais como ele entrar, né? Ele já está circulando, certo? Eu acho que basicamente é isso. Se tiver algum outro ponto aí, a gente entra na discussão. Eu lembro aqui falando negócio de barreira, eu lembro
você vê quem é mais novo que eu, daqui para Pau do Céu, quando a gente ia, tinha uma barreira, era no posto fiscal, tinha uma corrente. Ficava para passar, só passava se parasse, se identificasse para passar nessa corrente. Quem lembra dessa história aqui? Então, grosso, eu acho que tem que haver um controle. Eu gosto, assim, eu acho interessante a questão da barreira, mas como bem disse o doutor Roberto, dessa forma como é feita, praticamente não resolve. De ter aquele controle de entrada e saída, aquela averiguação, vamos dizer, tipo que tivesse uma guarda municipal para ter os pontos, né, das entradas, de que as pessoas pudessem chegar, tá indo para onde, fazer o quê, para poder haver um controle, não tanto do vírus, mas também da questão do entra e sai do nosso município. Eu já visto, como bem eu já escutei de vários profissionais de saúde também, até do doutor Roberto, o nosso problema maior também é que nós somos uma cidade polo, né? Mas é uma cidade polo, então, quer queira, quer não, a gente tem vários municípios adentrando no nosso município quase todo dia. Tanto na questão de agência bancária, né, que aqui só tem Patu e o Marizal, como na questão comércio, né, que tem muitas pessoas que vêm, então é um controle meio difícil de fazer. Mas eu acho que tudo que for feito em prol para a gente controlar com eficácia, né, tem que ser com eficácia. Essa pandemia, eu acho que, com certeza absoluta, terá o apoio da população. Só um assunto aí em relação ao negócio de Barreiros. O Marizal, acho que é uma das cidades que tem mais entradas e saídas. Onde você imaginar, aqui tem uma entrada ou saída, né? Porque onde entra, sai. Não é só a BR. Você vem vindo de Lucrécia, você entra ali pelo Pau d'Arco, Espetoria. Você vem daqui lá de Pau do Céu, você pode entrar ali na Camponesa, sair aqui nos Osórios. Você tem... Aqui tem tantas entradas e saídas, velho, que não tem. Teria que ter muita gente para fechar todo o município de Marizal, velho. É complicado. Eu realmente, e essa coisa de ficar ali só de 7 da manhã até 10, de 7 às 10, pronto. Depois, porque agora é o momento do pico, agora não tem mais. E não funciona. É uma coisa de vamos enxugar gelo. Léo? Quase no encerramento já, né? Só temos 10 minutinhos aí, né? Do nosso programa. Então, 6 basicamente, minutos. vamos ver os pontos. Hein? 5 minutos. Então, os pontos mais ou menos basicamente discutidos assim, com mais ênfase também na sessão foi essa questão desses requerimentos, né? Terça-feira segunda já começa tendo reunião das comissões nesse debate dessa lei de modificação do Conselho do Fundeb, né? Também é outro ponto, esse outro tem esse outro. E também estamos aguardando também as sanções de outras leis que foram, de outros projetos de lei que foi aprovado e ainda não foram sancionados. Então a gente vê aí, pelo menos uma coisa, a gente está vendo bem, assim, bem independente da pandemia, mas o trabalho do Legislativo está andando, a gente vê toda terça-feira vários ofícios sendo encaminhado e também tem um detalhe importante, né, nessa questão, está sendo respondido rapidinho, quer dizer, quase não tem pendência de resposta de ofício, de requerimento do Poder Executivo, então está tendo esse elo de parceria entre as duas instituições, né, para que se possa conter essas questões da demanda, da resposta com rapidez. Eu já vi que o Poder Executivo tem um prazo regimental de 30 dias prorrogado por mais 30, mas muitas vezes a necessidade das respostas, elas precisam serem feitas momentâneas. No caso, a gente viu terça-feira o Biratã solicitando ali a transparência na divulgação da lista, e nós já vimos já no outro dia o Poder Executivo divulgando 925 pessoas vacinadas, tantas da saúde, tantas de tanto. Então foi uma informação boa. E eu estou torcendo que essa vacina chegue mais rápido. Eu já estou com 50, praticamente vou fazer 52 e estou vendo aí, se Deus quiser,
nesse rojão que vai aí, no mais tardar 3, 4 semanas, eu já estou entrando nessa faixa etária aí, e parece que a próxima semana já começa aí de 60, parou em 70, eu acho que a próxima semana começa de 65 a 69, então já estou quase chegando aí também, se Deus quiser, para ser agraciado aí, se Deus quiser, com essa vacina, para que a gente possa enfrentar essa pandemia. E o mais, deixo aqui um abraço fraterno a todos os ouvintes da FM Fraternidade, a todos do programa, a todos que estão aí sempre antenados, debatendo, discutindo com a gente sabe que é um momento difícil, momento que a gente pensava de já ter superado, mas infelizmente ainda não superamos, e essa questão da pandemia. É difícil dizer assim, fique em casa, mas é importante dizer, use máscara, vamos fazer um pacto pelo uso da máscara, vamos fazer um pacto pelo distanciamento social, mesmo que você tenha que ir, mas sempre se mantenha ali distante entre as pessoas, não coloque a mão nos olhos, não na boca, não faça nenhum toque antes de lavar as mãos com álcool, ande sempre com o seu álcool gel, faça todo esse trabalho para que a gente possa sobreviver à pandemia, que a gente possa passar por esse momento e juntos possamos, se Deus quiser, nos abraçarmos, nos confraternizarmos e dizermos obrigado, meu Deus, por mais dessa oportunidade, por mais esses tempos que nós vamos seguir nessa vida. Um abraço a todos. Vamos lá, eu vou também me despedir de todos, né? O orçamento daqui para o ano vai chegar a sua, viu? Pode esperar. Esperamos que sim. Mas o mais é só realmente deixar, né? E agradecer a Deus por tudo e dizer aos nossos ouvintes, né, que fiquem em casa, se cuidem, vamos nos proteger. A coisa não está de brincadeira, mas vai passar, né? Se a gente fizer a nossa parte, vamos passar bem. Então, que Deus nos proteja todos e até o próximo sábado, se ela se nos permitir. Valeu, pessoal, mais um excelente programa. Acho que temas bastante importantes com a participação dos nossos ouvintes. Espero estar aqui o próximo final de semana e desejo a todos um excelente final de semana, né? E como os amigos e companheiros do programa já falaram, que vocês se cuidem, usem todas as medidas de precaução e que, se Deus quiser, logo o chuva vai passar. Valeu! Muito bem, então a todos vocês, meus ouvintes, companheiros, né? Vocês também tenham um bom final de sábado e um bom domingo e até o próximo sábado, né? Estando presente aqui, se Deus quiser. E é você, meu amigo, ouvintes, lembrando que segunda-feira estamos aí, eu e Léo Silva no Jornal Maranhão Notícias, mas também todos vocês tenham um bom final de sábado, um bom domingo, né? E também uma boa semana. E, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com mais informações para você. Valeu! Olha, Léo! Valeu, um abraço a todos, um abraço ainda para a Ana Paula da CDL, participou aqui conosco também, muito obrigado pela audiência. Amiga, sentiu falta aí da opinião quanto ao novo ministro da Saúde, a gente fala no próximo programa, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês e até o Jornal segunda-feira. Nossa Farma, a farmácia que é minha, sua, que é nossa. A Nossa Farma tem o melhor preço e o melhor atendimento e é também a sua farmácia de confiança. Temos uma equipe qualificada e segura do que está fazendo a você, cliente e amigo. Só ficamos satisfeitos se o cliente estiver